Começar já. To this Obrigado a webinar from todos IKBP. My name is e Alfonso bem-vindos Tan. a I'm esse the webinário. Meu Global nome é Communications Alfonso Team Tan e eu based in New faço York City. parte da equipe global de We are great comunicações, to have you trabalho here aqui na cidade today, de and Nova we have York several really great e speakers from all estamos around muito the world felizes em terem prepared vocês to share conosco their aqui insights hoje, with com you all vários on the palestrantes qualities of good public excelentes transport e systems. que vão And this is compartilhar a team presenter informações from sobre Jakarta, eh, Indonesia's bons Transjakarta exemplos de system, transporte público, com Kafka, Brazil's representantes Transitar system, de and Jacarta, de Guadalajara, Cascavel, no Mexico's Brasil, e também de IM5 Guadalajara, no México. agency. So today's session will be A focused on sessão de hoje exploring vai se all of the concentrar essential qualities of a em good public transport system, explorar as qualidades essenciais which de are especially sistemas relevant bons de for transporte cities público today in the face e of aquilo rising que importa para as emissions, cidades inequalities in hoje, no access, sentido de, and chronic funding. considerando assim o que está acontecendo hoje, o Public aumento das transport systems emissões, are under a lot of dificuldades pressure right de now. acesso, So to desigualdades, address all falta of de these recursos, challenges, é ITP importante released a que framework pensemos em called como the melhorar o Integrated sistema de Response transporte that público. E offers para tal, o all ITDP stakeholders the link to divulgou align um marco definitions recentemente, and um briefing, messaging around the principles para needed to oferecer separate public às partes transport. interessadas So that brief is um available insight now sobre at como alinhar suas itdp.org. definições e There's mensagens also em links in the torno chat box desse conceito de bom shortly as we transporte begin. público. So before we start, here are a few reminders. Esse material já está This disponível e vai session ser will wrap in compartilhado about agora 60 aqui na minutes, sala de and we bate-papo will daqui a have pouco. live Esta interpretation sessão vai in demorar cerca de Spanish, Portuguese, 60 and Bahasa minutos. Temos Indonesian interpretação simultânea em to espanhol, represent all of our português speakers here e today. Bahasa da Indonésia. So to access the Então, interpretation para captions, acessar a if função de you haven't used the interpretação, Zoom webinar before, se you caso can não click tenham on usado essa the função ainda globe em outros icon webinários, at the por bottom favor, of your cliquem toolbar nesse and select ícone the que parece um globinho na language parte inferior channel da tela that you want to e aí engage the ativem a webinar in. interpretação e podem Again, that's Spanish, selecionar Portuguese, então and o Bahasa idioma de Indonesian. sua preferência, espanhol, So português we ou will also be Bahasa. recording this webinar and we'll make Nós the também vamos recording videos gravar and este presentations webinário available e afterwards. vamos compartilhar todas as apresentações Following e os our vídeos presentation eh, distribution of the speakers, we'll also posteriormente have a ao short webinário. question and answer E session. And this session depois das says apresentações, teremos if uma you would breve like to sessão vote de in any perguntas e questions, respostas. please use the E Q&A feature, caso which is also in the alguém tenha toolbar. It has alguma animations pergunta que queira mandar por escrito, that will make it podem easier for us to colocá-la já run agora audio and nessa audience sala, questions nessa versus caixa using de the chat perguntas e box. respostas, que está ali paralelamente à sala So de with bate-papo. that, Então, I will podem turn it usar over uma to das duas Beatriz opções. Rodriguez. E aí, sem mais delongas, Thanks vou very much. passar a Beatriz palavra à Rodriguez, who Beatriz will be Rodrigues, que providing é more context nossa on public transport gerente principles. de transporte público no ITDP. Ela vai falar Hi um pouco sobre os everyone. princípios Good morning, de good transporte afternoon, and público. good evening. Bem, bom Hope you are dia all a well and safe. todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam Today we're bem. here to officially launch Hoje this nós vamos publication, the oficialmente Good lançar essa Transport publicação Principles, or sobre os as we call it princípios do internally, transporte PT público Principles. e As Alfonso mentioned, internamente this nós is a chamamos essa framework that we have publicação de developed is meant PT to really Principles, clarify what it ou means when we say princípios good de public TP. transport, high quality public E vamos transport, falar um pouco sobre o que to offer some significa um practical transporte guidance público and bom, de alta examples qualidade. Também from vamos clients or compartilhar engineers operating orientações in e our projects. exemplos The para profissionais publication da is área, available in English operadores, but also in etc. Bahasa Essa Indonesia, publicação já está Portuguese, Spanish, disponível and em inglês, Chinese, mas também em and we're Bahasa, very excited to português, share this with you so espanhol you e can look chinês. into it. E vamos, Before we move estamos muito to animados para the great presenters that compartilhar we have, essas ideias com I'm gonna vocês explain hoje. a little bit further why we have E done this eu vou publication falar um and why pouco is it mais sobre por relevant, que and resolvemos fazer essa explain publicação further about e falar um the, pouco the main sobre principles that we os principais consider princípios as relevant for public que transport. nós consideramos As relevantes we para o all know, transporte public público. transport is more than Como just sabem, o vehicles that transporte move público people é from one mais do place que to another. simplesmente um veículo levando pessoas de um It is lugar para actually o a outro. space where life O happens. transporte público é um It lugar connects onde a people to vida jobs, acontece. O education, transporte healthcare público conecta as systems, pessoas a leisure empregos, educação, opportunities, sistemas de and saúde, because so many people lazer. use it and E como depend on muitas it pessoas daily, usam o transporte this público e design and dependem this do transporte operation público, affects their quality of o life. desenho e operação do It transporte público shapes how podem they afetar access vários to aspectos da income, vida job das pessoas, opportunities, how they are em exposed termos to de air quality, oportunidades, exposição à and qualidade do pollution, ar, e impacts também their travel exposição time and their à time to be able poluição. to be Pode spent também ter with um their impacto families no tempo que as and pessoas têm à in peace disposição in para their passar com suas lives. famílias It even impacts e their own safety. In most também pode cities ter um around the impacto na world, public segurança das transport pessoas. books Na and maior parte das mobility cidades travel no mundo accounts todo, for 40 o to transporte público, 70% tanto of formal quanto authorized trips informal,
ah, responde por cerca de 70% das viagens ou deslocamentos motorizados. E hoje, cidades do mundo inteiro estão enfrentando muitos desafios, principalmente devido à queda no número de usuários após a pandemia, e também outras pressões, inclusive pressões climáticas. Isso pode agravar, inclusive, as desigualdades sociais que nós enfrentamos. E por isso, nós reconhecemos a necessidade de apresentar um marco, um arcabouço claro com os princípios do bom transporte público, sem pensar, sem nos concentrarmos em exemplos isolados, mas sim numa transformação das redes de transporte no longo prazo. Bem, o que nós chamamos de transporte público? Bem, transporte público é qualquer sistema que esteja disponível ao público e que tem o objetivo de transportar muitos passageiros, 7 ou mais, em áreas urbanas principalmente. Podem variar em termos de formato, infraestrutura, operações e inclui tanto sistemas formais como metrô e ônibus urbanos, BRTs, mas também sistemas informais que também são chamados de paratransporte público. Principalmente nos países de renda baixa e média, esses sistemas informais são essenciais para a mobilidade das pessoas e muitas vezes respondem por 95% dos deslocamentos diários. E isso dificulta um pouco a criação de uma rede unificada de boa qualidade. O bom transporte público não se trata apenas de transporte formal. Na verdade, a ideia é criar uma rede que possa melhorar a coordenação e a qualidade de toda a rede. Bem, e como podemos fornecer isso com o transporte público? Bem, o sistema público de alta qualidade deve apresentar essas três qualidades-chave, ou seja, deve prestar bons serviços para os usuários, deve reduzir ou zerar as emissões e deve ser disponível para todos. Mas essas qualidades não acontecem por acaso. Para que isso possa acontecer, precisamos de instituições fortes, com uma boa governança e recursos financeiros suficientes. E é importante, portanto, que nos concentremos nessas fundações, nesses alicerces fortes para que o transporte público realmente seja da qualidade que queremos. E nos próximos webinários, nós vamos entrar em mais detalhes sobre cada um desses alicerces, mas hoje nós vamos nos concentrar mais nessas três qualidades principais e como essa visão integrada sobre como as pessoas prestam bons serviços de transporte público. Bem, quando falamos de um bom serviço, talvez essa seja a expressão mais visível de um sistema robusto de transporte público. Isso tem a ver com a rapidez e a frequência das operações, com a confiabilidade dos serviços e com a redução dos tempos de espera, a redução das incertezas também. Isso permite que as pessoas cheguem a mais destinos num tempo razoável. A confiabilidade é particularmente importante porque ela aumenta a confiança no sistema. Quando as pessoas passam a depender do sistema, independentemente da hora do dia, elas tendem a usar o transporte público de forma mais consistente. E isso é particularmente importante quando pensamos em pessoas que têm dificuldades de mobilidade, cuidadores e cuidadoras, pessoas idosas e etc. E para chegar a esse nível de serviço, é importante que tenhamos uma série de intervenções específicas. Muitas vezes, por exemplo, faixas exclusivas e sistemas de informação aos passageiros, sistemas integrados de cobranças, tudo isso. E hoje nós vamos ouvir um pouco sobre a experiência de Jakarta, em como eles criaram um sistema integrado com uma passagem única e como isso melhorou a usabilidade para todos os passageiros.
No briefing que nós compartilhamos aqui na sala de bate-papo, nós também mencionamos outras cidades que melhoraram seus serviços por meio de reformas de operações, digitalização, priorização da infraestrutura e outras medidas. Bem, quando falamos de zero emissões, estamos nos referindo a veículos que são alimentados com energia limpa e que não geram emissões que possam minar a qualidade do ar. E, nesse sentido, nós acreditamos que a eletrificação seja uma das maneiras mais rápidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. Os veículos elétricos nos ajudam a superar esses desafios climáticos e ambientais, mas eles vão além disso. Os veículos elétricos também oferecem uma experiência melhor para os usuários por meio de deslocamentos silenciosos e mais confortáveis. E do lado dos operadores, as frotas elétricas podem reduzir os custos de manutenção e melhorar a eficiência, então, dos serviços. E isso, claro, depende de uma boa estratégia de recarga dos veículos. Isso está ligado ao que mencionei antes de um sistema de planejamento mais integrado, e isso nos ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis no longo prazo. Nesse sentido, a eletrificação não se trata apenas de substituir veículos, mas também é uma oportunidade para remodernizarmos as operações de transporte público, repensar os modelos de negócios e melhorar a qualidade dos serviços e também a qualidade do ar e do ambiente. E, portanto, esses serviços exigem uma coordenação entre várias partes interessadas, várias instituições, e temos de pensar um pouco além da simples tecnologia dos veículos. E hoje vamos ouvir a experiência de Cascavel, de como foi o processo de eletrificação da frota em todo o município. E também, então, vamos falar dessa conexão entre energia limpa e transporte público e como isso pode apoiar e promover uma transição mais holística. Por fim, um sistema de transporte público bom não pode funcionar somente para algumas pessoas, ele precisa funcionar para todos. Quando o sistema atende apenas a alguns grupos da população, ele gera barreiras e acaba incentivando algumas pessoas a continuar usando seus veículos particulares. Um sistema verdadeiramente público precisa ser para todos, ou seja, por meio da remoção de barreiras físicas, mas também de barreiras sociais e econômicas. Isso envolve um planejamento de acesso universal e também replanejamento das estruturas e infraestruturas, e também pensando nas pessoas que, por exemplo, são pessoas com deficiência ou são pessoas cuidadoras. Mas também tem a ver com a representatividade, ou seja, é importante que a força de trabalho e os processos decisórios também reflitam as necessidades e os interesses das comunidades. Então, nesse sentido, vamos ouvir a experiência de Guadalajara sobre iniciativas que fizeram para tornar o sistema mais inclusivo, inclusive por meio do programa Condutoras, ou seja, das condutoras mulheres que ajudam. Esse programa ajudou a reduzir a lacuna de gênero e melhorar a qualidade dos serviços. O objetivo dessa publicação não é promover uma solução única para todos. A ideia é pensar em princípios adaptáveis que possam ser usados em várias realidades, em várias partes do mundo. E esperamos que seja útil para formuladores de políticas públicas, profissionais e usuários do transporte público. E como eu mencionei antes, o webinário de hoje vai se concentrar nas qualidades e nas próximas sessões vamos tratar mais especificamente de questões de apoio institucional e apoio financeiro
para que essas qualidades possam ser mantidas ao longo do tempo e que os resultados também sejam duradouros. E, tendo dito isso, tenho o grande prazer de convidar o Pandito para falar um pouco da experiência Thank you, de Bia. Good Jacarta. morning there, I guess, right? Obrigado, Bia, e bom dia. So, Aí, eu hello espero que everyone. seja bom dia, imagino que seja bom dia para Happy vocês. to Bem, be given this opportunities by olá a also my todos, eu friend estou Bia muito contente de present ter essa him oportunidade de experience in Jakarta, apresentar um Indonesia. pouco, So I will falar um pouco da talk mostly experiência about de the Jacarta, fair e eu and vou falar institutional principalmente challenges in sobre as Jakarta, Indonesia. tarifas e So como to os give you desafios context, institucionais for 20 foram years, superados. Jakarta Bem, só paid para dar um for pouco de for contexto, Transjakarta's buses por remained 20 anos, at a 3,100 tarifa dos rupees ônibus de Jacarta for about permaneceram 21 iguais, US dollars inalterados, ou since seja, 3.500 2005. So rupias ou 21 we have to centavos de dólar americano. graph that E nós cost podemos ver increasing, aqui the no network gráfico keeps à esquerda que growing. os custos Yep, the continuaram a fares subir included are e a still rede still continuou a se expandir declining. So e, just last portanto, year we had a, tough a times. razão de Like in recuperação de comparison, in custos 2015, we didn't have the fare continuou a raise yet, cair de and maneira that was regular 34%. It's all e because chegou a cerca de their policy 34%. is purely political, so it's very hard Ou, na verdade, for partindo de the tourism 34%, office, chegou even for the a politician muito in menos office, que isso, a 12%. to amend the fare or E just isso increase a se little bit deve ao the fato que fare essa because decisão sobre as tarifas é uma it will decisão política. detrimental for their election for the next E, period. nesse sentido, So poderia ter just um to give impacto nas you eleições some futuras. illustration E, here, in devido a isso, os 2005, políticos Coke hesitavam em in aumentar Indonesia as built a cost tarifas. for Só para dar um almost exemplo three aqui, quarters em dollar, and then 2005, now is about uma latinha de Coca-Cola na 2.7 Indonésia custava cerca de dollars. So 75 if you can centavos de imagine dólar e atualmente the custa 2 inflation and dólares e everything 70. has been Então, increasing isso é very só para dar fast um exemplo de because como it's a heavily inflação ocorreu political. nesses últimos anos e como isso So impacta os just custos to de give you tudo o que context nós here, fazemos. Só para dar um the pouco de institutional contexto model in aqui, o Jakarta, modelo particularly for institucional em fragmented here. I mean, Jacarta we don't é have bastante any single complexo, bastante supervision like confuso. the ones Não in temos London or uma só in instituição Italy. So supervisionadora, como, it's an por exemplo, interdependent temos distribution em agency. Nova So York Transjakarta ou here em is the Londres. main operator, main Temos operator of the várias bus. entidades. But even Transjakarta is the main operator. We also have other Transjakarta é a principal about operadora, 24 operators mas temos operating outros small buses, medium buses, and 24 also big operadores buses. que operam And also ônibus distributed between the menores e outros provincial government or veículos e até the ônibus national maiores government também. through the E transportation agency. esse Every year, serviço está sob a Transjakarta needs to responsabilidade do governo propose to provincial, não do the governo transportation nacional. agency the amount of subsidy E that we need to operate the todos whole os anos system. temos de solicitar a That essa typically agência a ranges for quantidade de about recursos, o 94 orçamento que people precisamos in para Jakarta. operar So todos we os have ônibus. more or less 5 E fare temos policies. So the first one that algumas I'll políticas tell you que is the tratam regular fare disso, 6,500 and the e também economy isso fare from se aplica a 5,500 to diferentes 7,000. tarifas. And also Ou we seja, have temos a zero tarifa fare. regular, que é It's de for the micro 3.500 bus, the rupias, ou que minibus, chega a the 2.000 feeder is rupias still free. nos casos And also de the tarifa mais government is econômica, giving com the desconto. 15 categories for free service, such as E the temos elderly, algumas the categorias school kids, de and usuários also que não those pagam as who earn tarifas, por below the exemplo, minimum wage. pessoas And also we idosas ou support pessoas que recebem um salário 5,000 mínimo. Jack Linko fare, so meaning E that temos if também you a transfer your tarifa journey que to chamamos Jakarta tarifa system Jack within 2 hours, Lingo, you will only pay que é a 5,000 instead possibilidade de pagar for uma the tarifa de ride time. 5.000 Also we have the rupias, mais a service possibilidade de fare usar o sistema de transporte por até 10,000 3 rupias horas, for ou if you seja, é possível usar transfer vários from meios. E temos Transjakarta to também a Pemkot tarifa your integrada de journey, as 10.000 long as the rupias, public transport is que under the serve para Jakarta quem Public vai Transport. transferir, por exemplo, do Transjakarta para algum dos So outros sistemas. people are realizing that E as changing pessoas fare estão is highly percebendo que political, so we are trying alterar as to tarifas é bastante complexo. enhance Então, the quality of the estamos services tentando before the melhorar a fare qualidade integration dos by integrating serviços the institutional. por So meio da in integração das instituições. 2021, Em Jakarta Central 2021, Government established o as the Jaklingko o Indonesia. So governo it's de basically Jacarta the fare integrator criou
esse sistema de pagamento integrado, ou seja, criou uma empresa para fazer essa integração e essa empresa gerir, então, essa integração em vários sistemas de transporte no país. E graças a isso, podemos criar aquela tarifa integrada que eu mencionei no slide anterior, e permite integrar também diferentes modos de transporte. E as pessoas estão gostando desse processo, apesar de alguns desafios que ainda enfrentamos. E as pessoas percebem, então, que isso está valendo a pena, porque não precisam pagar tarifas adicionais quando precisam usar vários modos ou vários meios um depois do outro. Nós ainda usamos o sistema de pagamento com um cartão do banco, mas existe também um cartão único para o transporte público, ou seja, é possível usar o cartão do banco, mas também é possível usar o cartão único do transporte público. E o impacto é muito significativo, embora eu não possa atribuir esse impacto somente ao sistema tarifário, ao sistema de tarifas, mas podemos ver que em 2022, após a Covid, o número de usuários aumentou bastante, dobrou, quase triplicou, devido a essa integração, e essa integração de pagamento, integração física também, integração dos horários. E só para a sua informação, a rede não cresceu tanto assim. A rede cresceu de 88% para 90% ao longo desses 4 anos, em termos de cobertura. Mas um número muito grande de cidadãos usam o sistema diariamente para ir e vir das áreas metropolitanas. A integração foi significativa e aumentou o número de usuários de maneira significativa e também devido ao aumento do preço dos combustíveis, as pessoas começaram a sentir o impacto no bolso quando usavam as próprias motocicletas ou automóveis. Ou seja, o transporte público passou a ser mais confortável, mais integrado e mais econômico. Bem, nós começamos a fazer essa pesquisa e essa é uma mensagem para formuladores de políticas públicas que estejam aqui presentes. Se alguém estiver pensando se deve ou não subsidiar seus sistemas de transporte público, nós fizemos esse estudo junto com uma universidade pública da Indonésia e percebemos que o efeito multiplicador dos subsídios é de triplicar o valor do subsídio, ou seja, para cada $1, $3 retornam em benefícios. Na verdade, isso gera uma economia para cada família muito grande, graças a essa integração, e essa economia equivale a quanto uma família normal gastaria com frutas e legumes por mês. E esses efeitos multiplicadores têm um impacto muito positivo na economia como um todo, porque aí as pessoas, quando estão com mais dinheiro no bolso, elas podem usar esses recursos para comprar comida, comprar frutas, comprar arroz, e podem começar a economizar também, fazer uma poupança, e elas podem fazer isso quando têm à disposição o transporte público que as leve a qualquer lugar em Jacarta. E estamos falando de cerca de 1,8 milhão de horas por ano em tempo economizado.
E a economia, em termos de recursos financeiros, chega a mais de 111 bilhões de rupias da Indonésia por ano. E é isso. Thank you so much. That was great to learn more about the Muito obrigado, Pandito. Realmente fiquei muito interessado em ouvir mais sobre essa integração e como ela pode aumentar o acesso. A nossa próxima apresentadora é Laura, de Cascavel, no Brasil. Então, só lembrando a todos que as próximas apresentadoras vão falar em português ou espanhol. Então, se vocês quiserem ouvir a apresentação em inglês ou em Bahasa, por favor, lembrem-se de ativar o recurso de interpretação. Over to you, Laura. Olá, bom dia. Estou na sala? Tá. Então, meu nome é Laura Rossi Leite, hoje eu represento aqui a nossa autarquia municipal, que é um órgão do município, da administração municipal, que administra o transporte coletivo aqui em Cascavel. Cascavel é uma cidade que está no oeste do Paraná, tem uma população de aproximadamente 380 mil habitantes, e que entendeu que seria momento, então, de fazer esse investimento aqui na mobilidade urbana com o acréscimo de uma frota elétrica. Nós temos uma frota aqui a combustão de 149 veículos, 134 veículos com 15 elétricos, totalizando, então, 149 veículos que fazem o transporte aí para 17 milhões de passageiros aí durante o ano. Temos 61 linhas de ônibus com 27 faixas aí que são exclusivas e percorremos aí o nosso perímetro urbano que representa em torno de 107 quilômetros quadrados. Então, aí percorridos aí o ano passado foram então em torno de 8 milhões de quilômetros percorridos aí desse transporte coletivo municipal. Nós temos aqui integração também, mas a integração ela é só entre o próprio município, temos 5 terminais de integração e com mais uma estação que é a integração temporal. Nossa tarifa aqui hoje é de R$ 4,65, que ela representa aí em torno de 88 centavos de dólar. E aí, então, mais descritiva aqui, né? Então, são aqui as questões do nosso perfil dos nossos usuários, que eles são aqui equivalentes aqui a estudantes, que eles têm uma subsídio na passagem, eles têm um desconto de 50% no valor do bilhete, mas uma parte da população que são aí totalmente isentos, que são aqui os idosos, os deficientes. E essa integração temporal é aquela que, na verdade, o usuário desembarca do ônibus e tem até 2 horas para reutilização da mesma passagem para destino, para qualquer destino da sua vontade, né? A partir, então, do ano de 2020, começou-se, então, a estudar a possibilidade, então, de aquisição e de modernização da nossa frota. Nosso contrato de concessão, ele prevê 2 operadores privados que fazem esse trabalho aqui para Cascavel, e os contratos estavam para ser encerrados, então, nesse momento, começamos, então, a estudar aí uma nova forma de prestação de serviços. E o prefeito, então, da época, que foi o nosso ex-prefeito Leonardo Paranhos, entendeu que seria oportunidade de adquirir esses elétricos e incorporá-los na frota em desenvolvimento. Como os contratos ainda não foram possíveis de renovação, nós entendemos, então, que eles fossem trabalhados aqui como um sistema de operação privada na frota pública. Esses ônibus, eles pertencem, então, ao município. O município adquiriu esses veículos através de recursos advindos de um financiamento oportunizados pelo BRDE, e aí, então, nós conseguimos fazer a aquisição desses ônibus. Juntamente com a frota de ônibus propriamente dita, nós entendemos, esse é um detalhe, né, foram investidos, então, na frota elétrica, na aquisição dos ônibus, 43 milhões de reais.
que foram, então, adquiridos 2 ônibus articulados e 13 padrão, com uma autonomia aí de 270 km cada veículo, piso modelo de low flow, com ar-condicionado e uma vida útil aí estimada em 15 anos. E esses ônibus, então, representam aí 10% da nossa frota total de veículos que operam aqui na cidade de Cascavel. Além da aquisição dos ônibus, era uma preocupação muito significativa de como esses ônibus iriam ser alimentados. Então, entendeu-se que não bastava a aquisição dos ônibus, era também importante adquirir e prever aí como esses ônibus seriam alimentados. Então, entendeu-se no momento aqui da aquisição, então, também mais um investimento aí na eletrificação e na produção de um transporte mais ambientalmente amigável, a construção, então, dessa usina fotovoltaica. Foi destinado, então, esse valor de 16 milhões, que também foi uma fonte, foi no mesmo financiamento da aquisição dos ônibus, e ela foi montada em cima do antigo aterro sanitário. Então, era uma área aí de 50 mil metros quadrados que estava ociosa, e nós, então, entendemos que seria adequado, então, a instalação dessas placas de fotovoltaica nesse ambiente. Essas placas, elas produzem esse nível de energia aí que gerou 320 mil kVA por mês, e eles alimentam, então, os ônibus, e além do excedente, ainda é usado para alimentação de unidades escolares aqui do próprio município e unidades de saúde. Então, além de produzir energia limpa para o transporte coletivo, ela também alimenta e subsidia aí, barateia, né, o consumo de energia elétrica que a gente consome aqui da nossa concessionária aqui, a Copel. Mas também não bastava só a fonte de energia, nós precisávamos também, então, providenciar os carregadores, né, que então é a estrutura de recarga. Então, nós criamos aí, então, integrado à usina fotovoltaica, esses carregadores. Eles também vieram no mesmo pacote, no mesmo investimento, no mesmo empréstimo do BRDE, e foi montado, então, um pátio e um pátio de recarga, que ele prevê lá recarregamento desses ônibus simultâneos. Eles carregam 12 ônibus simultâneos, com a produção de cada carregador de 360 kVA e mais esses outros 6 de 180, e mais 2 oportunidades, que são aquelas recargas rápidas que nós temos nos nossos terminais. Então, nós temos um terminal exclusivo de recarga para os ônibus elétricos e 2 pontos distantes que eles dão aquelas recarga de oportunidade que a gente calcula aí em torno de 20 minutos de recarga desta oportunidade. Para uma recarga completa, ele vai ali em torno de 3 horas, que daí nós estabelecemos que eles fazem essas recargas à noite. Então, é no momento que esses elétricos, eles param para fazer recarga, para fazer manutenção, fazer limpeza, e no dia subsequente, então, eles vão estar aptos aí a voltar, então, a tramitação, a transição, a circular, né, de forma, carregados aí de forma de plenitude. O que foi, então, a performance desses veículos, né? Então, o ano de 2025, nós temos aí 1 ano de operação, ele começou a operar em agosto de 24, em agosto de 25, então, nós tivemos 1 ano de operação, e a performance desses elétricos, eles foram de 1.180.000 quilômetros que foram percorridos, o que representa 12% de toda a nossa movimentação durante o ano de 25. Uma média mensal de veículos aí 6.000 quilômetros, e o consumo de energia, 1.300.000 kV de energia consumidas, né? E a autonomia que nós temos dos veículos que nós adquirimos aí, eles representam 0,81 km por quilowatts, e eles têm um valor médio aí de consumo e de R$ 1,36 de custo para fazer o quilômetro desses veículos elétricos. Isso foi uma decisão que, assim, era uma expectativa dessa diminuição de valor e que, de fato, ela se efetivou e ela está compensando, então, o investimento feito para o município aí, mesmo que for aí
base de um empréstimo de financiamento internacional, né? E aqui, então, a performance individual de cada modelo, né? O modelo articulado, ele tem uma capacidade de transporte de 131 pessoas, ele percorreu o ano passado 122 quilômetros, uma média mensal de 5.000 quilômetros por veículo, e o valor daí de médio de consumo ou de custo por quilômetro foi de R$ 1,83. Então, a gente entende que, de fato, ele se paga, e além dos benefícios indiretos, aí, que é a diminuição das emissões de gases, o conforto, o silêncio que ele traz para a nossa população. Aqui também outro detalhe aqui, com a comparação do outro modelo que nós compramos, que foi o modelo padrão. Ele tem uma capacidade de transporte de 76 pessoas, né? E ele percorreu aí em 2025 995 quilômetros, fazendo uma média mensal aí de 6.000 quilômetros, né, por veículo, e o custo dele foi então de R$ 1,30 de média por quilômetro, né? É uma comparação bastante significativa aí, se você ter aí com base nos veículos de combustão que ainda nós temos na nossa frota. Nós somos um município relativamente pequeno, nós estamos longe da capital, nossa frota ela não é assim tão significativa, mas os 10% da nossa frota hoje, com veículos elétricos, ela nos chama aí a avaliação de um investimento mais expressivo nessa modalidade. Então, eu trago aqui um comparativo aqui para vocês darem uma observada aqui, como é que foram, então, a performance dos veículos aqui, comparando, então, com o consumo de um veículo a combustão e quanto que ele faz aí com a sua medida aí, com o seu combustível, né? Então, você veja que o articulado, ele faz aí 0,60 quilômetros com um kVA de energia, né? E ele custa, comparando com o veículo a combustão, ele produz aí um percurso maior do que se fosse a combustão, né? E aqui nós temos aqui, então, a questão do custo, né? Então, o custo também ele é significativo. De um veículo geral a combustão, nós temos aí um custo por quilômetro em torno de R$ 2,47 por quilômetro percorrido. Então, litro percorrido. E aí, se você fazer uma comparação aí com o normal, nós temos aí uma diferença aí de praticamente 45% de economia em reais aí, comparando o custo da energia com o custo do veículo a combustão. Então, o ano passado, nós tivemos aí uma economia de R$ 1 milhão aí com abastecimento, evitamos aí o consumo de 0,5 milhão de litros de óleo diesel e evitamos aí a emissão de 2.000 toneladas de emissão de gases na atmosfera. Então, eu entendo que aqui é um modelo que a gente tem realmente que ser observado e potencializado, porque ele realmente traz aí benefícios. Eles são ainda uma tecnologia que não é muito acessível, a comparação com o veículo a combustão, ela é bastante expressiva no custo, mas a longo prazo ele efetivamente se paga. Então, acho que isso é importante, que a gente precisa divulgar, as pessoas conhecerem e que valorizarem esses investimentos. Não é uma decisão fácil, o gestor, de fato, tem sérias implicações financeiras que precisam ser adotadas, o investimento, ele se paga, mas se paga a muito longo prazo, mas, de qualquer forma, está aí o investimento, os números não comprovam que, de fato, é um investimento que a população merece e que não só a população aqui, o usuário, que tem um conforto, ela é um veículo silencioso, ele trafega, quem já usou aqui até compara que os nossos usuários aqui falam que, na verdade, você está numa espécie de uma nave, aí, que vocês sentem, assim, numa situação bem mais confortável, porém, ainda é um desafio financeiro, né?
Nós estamos aqui ainda na tentativa de fazer a nova concessão, nós estamos com o processo aí ainda em licitação, porém a vontade do gestor é eletrificar mais a nossa frota, mas ainda o custo está bastante significativo e pesa. Nós temos também o subsídio aqui no nosso município, a nossa tarifa está aí há praticamente 4 anos sem reajustes, ela representa hoje em torno de 88 centavos de dólar, mas o município ainda custeia e investe, além do custo dos elétricos, que isso não foi compartilhado com o sistema do transporte coletivo, ainda subsidia em recursos financeiros em torno de 8% do custeio total do transporte coletivo, que o ano passado representou em torno de 62 milhões de reais. Então, o investimento para a frota elétrica, ela é bastante significativa em termos financeiros. É o que a gente tem para demonstrar aqui, eu acho que é importante que as pessoas consigam verificar aí a vantagem, né? Mas o desafio ainda é o financeiro. Então, seriam essas as informações. Aqui é uma foto do nosso eletroterminal, que talvez vocês tenham uma possibilidade de visualizar. Então, esse local onde são instalados os carregadores, aqui, então, que os ônibus se são abastecidos, e daí tem mais outros 2 pontos de oportunidade, mas aqui é que eles recebem a carga completa e que ficam, então, aptos aí a circular no dia seguinte. Então, estou aqui à disposição para eventuais esclarecimentos, a convidar aí as pessoas que queiram conhecer nossa operação. O nosso prefeito foi bastante audacioso aqui, eu acredito que em enfrentar esse financiamento, tivemos aí certas dificuldades aí na modulação, na escolha do produto, de verificar qual era a empresa que adequava com os carregadores, também com a usina. Então, além da decisão política, a busca do recurso financeiro, a gente teve bastante dificuldades, até por uma inovação de como é que se processava todo esse processo licitatório aqui para a aquisição desses ônibus. Nossas licitações aqui, para quem não é do Brasil aqui, nós temos um processo bastante burocrático, e como era um produto novo ainda, em certa novidade ainda lá em 2023, e que pelo menos aqui no Paraná ainda novo, tivemos uma certa dificuldade aí para parametrizar os quesitos e as especificações de todas essas unidades, tanto dos ônibus, quanto dos carregadores e quanto da usina. Além de toda essa integração que precisamos aí compatibilizar e com a ajuda aí da nossa concessionária de energia, que ela também foi bastante parceira em fazer toda essa estruturação de recepção da energia da usina fotovoltaica para alimentação desses carregadores, e aí também fazer aí toda essa dinâmica de carregamento dos elétricos. Né? Então, seriam essas as nossas contribuições aqui, espero que isso dê uma clareada e uma incentiva que os parceiros que estão nos ouvindo aí, que eles também tenham condições de verificar que é trabalhoso, mas é possível. A gente consegue aí botar uma frota elétrica para funcionar, e aí visando, então, o conforto do nosso usuário, a modernização da frota e o respeito aí ao meio ambiente, né? Então, seriam essas aí as minhas palavras e contribuições. Então, Beatriz e Afonso, eu agradeço aí a convite para participar desse webinário e espero que tenha contribuído aí com as experiências de Cascavel. Thank you so much, Laura. That was very interesting and it's Muito obrigado, Laura. Foi muito interessante. Fiquei realmente interessado em ver como Cascavel investiu não apenas nos ônibus, mas também numa estratégia inovadora de energia solar. E agora chegamos à última apresentadora, Patrícia de Guadalajara, e a Beatriz vai compartilhar a apresentação de Patrícia, e ela vai falar em espanhol, então se alguém quiser usar a função de interpretação para ouvir em alguma outra língua, por favor, usem o recurso aqui do Zoom. Obrigado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Olá, bom dia, boa Nos tarde, boa acompañan. Agradezco noite. mucho al INDP que me haya invitado Agradeço como parte del ao Instituto ITDP por ter me de convidado Planeación para y Gestión del Desarrollo del Área participar Metropolitana de aqui Guadalajara e a falar em compartir nome do nuestra Instituto de experiencia Planejamento de cómo de hemos Transporte trabajado por la Metropolitano de ampliación del corredor de Guadalajara e transporte vou falar en um nuestra pouco da ciudad. minha experiência de Y lo que política surge es pública de presentar transporte na estas nossa temas. cidade. Vayan con la siguiente lámina, E por favor. a próximo Prácticamente slide, por son favor. 4 Sim. temas essenciales. São Primero, 4 darles a temas conocer qué es essenciais el que eu área gostaria de metropolitana de apresentar. Guadalajara, Principalmente, inicialmente, eu vou conocer apresentar como nuestro territorio uma y informação parte de la forma contextual de sobre gobernanza que nos a área organizamos. metropolitana Segundo, de los Guadalajara, desafíos falar um que pouco tenemos, que da generalmente nossa cada ciudad de México realidade con geográfica. un tema de Depois, eu vou falar dos desigualdad desafios, de territorio y de principalmente género. em relação a Después, desigualdades nos enfocaremos territoriais e de básicamente gênero. en el tema de la Depois, eu vou política falar pública de sobre equidad y transporte público, política y les daré algunos pública ejemplos de de intervenciones equidade no estratégicas, transporte entre ellas público. el E, por programa fim, vou falar de Guadalajara Mejora que intervenções mencionaba estratégicas que Rodrigo. nós fizemos Y bueno, primero el contexto no de na nuestra nossa ciudad. cidade. En la Bem, siguiente, por favor. inicialmente, próximo slide, por favor. Sim. Guadalajara somos un área Bem, metropolitana de nós 9 temos uma área municipios metropolitana que en contém total 9 estamos municípios alrededor e de a área total dessa área 3.265 metropolitana kilómetros cuadrados. supera Y un dato 3 importante es que de estos 9 milhões municipios, de quilômetros prácticamente quadrados el 75% es aún e, es parte de territorio rural y solamente el 25% es un área somente urbanizada. Entonces, esto se vuelve 25% importante dessa para área é considerar urbanizada, ou seja, uma grande evidentemente parte é considerada um território nuestras rural. formas de E trasladarnos en la ciudad, pero también esto nos isso indica é que no podemos importante desasociar el tema de reconhecer, la porque não planeación de la podemos movilidad con el de la dissociar gestión del o tema territorio y en consecuencia do promoción transporte público da de gestão do dinámicas. território e Estos também 9 com outras municipios, como ustedes dinâmicas. pueden ver en E como este podemos ver mapa, aqui nesse básicamente mapa, Zapopan y Guadalajara son los que concentran nós la mayor parte de la temos esses población. dois Por lo tanto, municípios, que también son mayor parte Zapopan de e nuestro Guadalajara, tráfego que público. concentram a maior parte da Después, como população e municipios também do nosso público, intermedios, alvo tenemos de Tonalá, transporte público. Tlaquepaque y Depois Atlacomulco, temos que tienen municípios Tlacomulco, uno de los municipios que tiene una intermediários, explosión que têm demográfica muy acelerada. também uma população En 10 significativa e años que pasó de passaram por uma tener explosão alrededor de demográfica 100.000 nos últimos 10 habitantes, anos, ahora tiene que casi passaram de 800.000, y 100 esto mil para generó quase problemas de 800 mil movilidad habitantes, um bastante desses complejos, porque municípios. no Isso hay gerou vivienda. problemas de Entonces, en mobilidade muito este complexos, boom de construcción de porque vivienda social se hizo quando sin infraestructura houve esse boom de pública. construção de habitação social, Después, el Salto, que es faltou un e foi necessário municipio de também una pensar vocación em meramente transporte público. industrial. Y los Depois temos El municipios Salto, que é um si bien en município com uma territorio son vocação grandes como principalmente Zapotlán, sin industrial, e embargo, depois temos outros municípios com Zapotlanejo, território Nacatlan, bastante Iztahuacán, grande, los como, por municipios son exemplo, municipios más Zapotlanejo e pequeños os que también outros, tienen que menor são municípios presupuesto, menores, pero que tienen que una têm orçamentos menores dinámica muy também, característica mas que têm con uma dinâmica muito en general característica con la metrópoli, por ejemplo, habemos com com a metrópole, por exemplo. es decir, entre Tlajomulco, perdón, y Iztahuacán se encuentra el E, aeropuerto, que es el por segundo aeropuerto exemplo, más em importante Itzlahuacan, de nuestro país. Y temos pues dos bueno, aeroportos como mais último importantes dato, do México. en el área E, metropolitana por vivimos fim, alrededor de na área 5.3 millones de metropolitana, habitantes. Esto temos significa que cerca somos de más del 60% 5 de la milhões población de todo el 270 mil territorio del estado de habitantes, Jalisco ou y seja, también mais de la metade da frontera. população de todo o Algo que me território do parece estado de importante y Jalisco específico vivendo nessa área es metropolitana. creo que para nosotros ha sido clave poder Eu enseñar acho que política para pública nós foi para el importante área poder ensinar metropolitana política gracias a pública, que tenemos un sistema de gobernanza ou que poder nos criar permite políticas públicas, poder desde tomar que decisiones de tenhamos manera um sistema de conjunta en governança que todos nos los permita alcaldes y tomar alcaldesas de estos decisões, municipios y el levando em gobierno del consideração as estado, es decir, necessidades de todos esses en dos municípios. niveles de gobierno, ¿no? E El estamos falando de municipal dois níveis y de el governo, estatal. os En governos este caso, municipais, este mas também sistema de levando em consideração o gobernanza governo está integrado estadual. primero por una E o nosso Junta de sistema de Coordinación governança Metropolitana, que es el está órgano integrado político desde donde se principalmente por toman las um decisiones. conselho de Aquí coordenação están metropolitana, que é o órgão que representados toma los as alcaldes, las decisões, alcaldesas y el que gobernador. aqui estão Después representados pelos tenemos al ente técnico, que prefeitos somos e pelo nosotros, governador. IMEPLAN, que Temos funcionamos como também una o órgão agencia que nos técnico, somos permite nós, analizar el IMEPLAN, territorio y por lo que é uma tanto entidade técnica que acercar analisa información para o la toma de território e busca as decisiones. informações Y técnicas para subsidiar as evidentemente decisões e
Diferentemente de outras áreas metropolitanas no México, nós somos a única que realmente tem instrumentos vinculantes, ou seja, obrigatórios para que sejam cumpridos. Como eu vou falar daqui a pouco, como o plano, quando eu falar do Plano Integral de Mobilidade. Temos também o Conselho Cidadão, que nos permite entender as necessidades dos cidadãos, mas esse conselho também participa das tomadas de decisões. E, por fim, eu vou dar o exemplo dessa agência de mobilidade, que nós temos outras agências semelhantes, que são agências que gerem os serviços oferecidos nas zonas metropolitanas. E esse sistema de governança funciona dessa maneira. Agora eu vou falar um pouco do contexto de como nós circulamos ou nos movemos nas áreas metropolitanas. E é importante trazer a questão de gênero para esse diálogo. O que eu queria dizer é que, resumindo, é que os deslocamentos na região metropolitana, a maior parte dos deslocamentos no transporte público são feitos pelas mulheres, e a maior parte dos deslocamentos realizados estão associados a tarefas de cuidados, ou seja, levar crianças à escola, cuidar de algum familiar, ou fazer pagamentos e realizar serviços domésticos, levar familiares e crianças a consultas médicas. São deslocamentos e viagens que geralmente estão associadas a um papel que é atribuído às mulheres. E isso significa que há muitas viagens encadeadas de transporte público. Por exemplo, no caso dos homens, eles costumam sair de casa e vão para o trabalho, e depois saem do trabalho e vão para casa. No caso dessas viagens de transporte público, também é necessário dizer que 35% das viagens de transporte público feitas pelas mulheres também estão relacionadas ao trabalho. E isso nós vamos mencionar mais para frente, quando eu falar de um subsídio dedicado ou focalizado nas mulheres. Eu vou falar sobre isso depois. Próximo slide, por favor. Bem, e aqui já entramos na questão da política pública para a mobilidade. E para nós é importante que cada instrumento usado para o planejamento do transporte na cidade, que todos os instrumentos dialoguem entre si e que não sejam instrumentos diferentes com linguagens diferentes. Então, desde que elaboramos nosso plano de ordenamento territorial, nós incluímos diagnósticos e ações e integramos esses diagnósticos e ações com o nosso plano de mobilidade sustentável. E também, como, por exemplo, um instrumento de resiliência metropolitana. Isso é uma questão muito importante para nós. E a questão de gênero é sempre transversal a todas essas políticas públicas, porque é importante reconhecer essa realidade que os deslocamentos e os movimentos das mulheres são diferentes. E agora eu gostaria de falar de algumas estratégias e intervenções que implementamos para sustentar essa política. Bem, nós temos esse plano metropolitano de mobilidade em que articula ações que têm a ver, por exemplo, com a promoção, naturalmente, do transporte público, mas também o uso da bicicleta para viagens urbanas. E na área metropolitana, o principal modo de transporte ou de deslocamento é a pé. Cerca de 42% de todos os deslocamentos são feitos a pé. E o transporte público chega em terceiro lugar.
E isso ocorreu depois da pandemia, como ocorreu em várias outras cidades também. Ou seja, houve essa queda no uso do transporte público e estamos notando uma certa recuperação pós-pandemia, mas o que temos visto em Guadalajara também se vê em outras partes da América Latina, que é um aumento do uso das motocicletas. Aqui nesse slide, eu gostaria de mencionar alguns outros programas que nós introduzimos para o transporte público. Esse programa aqui, IO Jalisco, é um subsídio concentrado ou direcionado às mulheres. Quando nós percebemos que havia muitas mulheres, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, que não podiam trabalhar porque não podiam gastar o dinheiro que seria usado para comprar comida com o transporte público para irem trabalhar. Então, no final, elas ficavam sem dinheiro e sem trabalho. E, considerando esses casos, temos também dados sobre o fato que a maior parte das viagens relacionadas a cuidados são feitas por mulheres. Com base nisso, desenvolvemos um programa de subsídios para mulheres que são chefes de família. Isso não significa que sejam mães solteiras, mas sim que são as chefes de família. Isso, por meio desse programa, conseguimos dar a elas uma maior autonomia econômica, permitindo que elas tenham acesso ao transporte público o ano todo. E esses bilhetes também permitem que as crianças possam ir à escola, ou seja, não beneficia apenas as mães, mas também seus filhos. E a ideia é aumentar cada vez mais o número de beneficiários. Isso é diferente, por exemplo, do que nós vemos em programas que beneficiam cidadãos idosos. Uma outra intervenção estratégica foi o uso das bicicletas compartilhadas. Nós temos um sistema de bicicletas compartilhadas que, no momento, usa bicicletas mecânicas normais, mas entre agora e 2030, nós queremos duplicar a capacidade do sistema e introduzir bicicletas elétricas. Isso permitirá integrar a bicicleta para aquela última milha e integrar com a rede de transporte. Isso ajudará também a reduzir os custos e, principalmente, o que as famílias gastam diariamente com transporte público. E por meio dessa iniciativa de eletrificar o sistema de bicicletas, a ideia também é que as pessoas possam se deslocar em distâncias maiores e de maneira mais simples. Os dados que temos dizem que a cada 10 viagens no sistema de bicicletas públicas, somente 3 são feitos por mulheres. E nós queremos também aumentar o uso dessas bicicletas por mulheres. Nós sabemos que as bicicletas elétricas facilitarão esse processo e essa adesão maior das mulheres. Uma outra estratégia ou uma outra intervenção estratégica que estamos para implementar são o sistema de aluguel de bicicletas por períodos mais longos, não apenas para aqueles trajetos de 30 minutos, mas a possibilidade de manter a bicicleta por dias ou semanas, e para que as pessoas se convençam de que o uso da bicicleta pode ser suficiente em muitos casos. E nós vamos fazer um projeto piloto agora em abril, e a ideia é que esses municípios periféricos em que as áreas são mais dispersas e o transporte público é mais precário, esses municípios terão acesso a bicicletas elétricas e bicicletas equipadas também com cadeirinhas para crianças e cestas para compras e etc. E isso porque as mulheres muitas vezes fazem seus deslocamentos carregando alguma coisa, um bebê ou então compras, etc. E quando a Beatriz falava dessa segurança que o transporte público tem de dar aos usuários, nós identificamos que
as pessoas que responderam nossa pesquisa sobre as percepções sobre os serviços de transporte público, muitas disseram que muitas vezes os ônibus não param nas paradas porque identificam que as mulheres estão carregando pacotes, encomendas ou crianças. Então, nós acreditamos que por meio dessas bicicletas, a mobilidade se tornaria mais eficiente. Mas, claro, sem deixar de tratar da inclusividade do transporte público. O problema tem que ser tratado também, mas achamos que a bicicleta pode ajudar nesse sentido. E, por fim, eu gostaria, ainda falando de uma intervenção, eu gostaria de apresentar esse programa chamado Mi Macro Periférico. E quando pensamos, digamos, esse anel periférico em torno da nossa região metropolitana, e esse anel viário se tornou, na verdade, uma estrada urbana, como se fosse uma rodovia urbana, com agrupamentos que têm uma lógica e dinâmica diferente nos dois lados aí dessa área periférica. E muitas pessoas viam esse anel viário como uma rodovia sem paradas definidas de transporte público, e aí resolvemos reordenar o transporte público e implementar um sistema de BRT nesse anel viário, e isso permitiu a renovação desse anel e criar um projeto integrado de renovação do espaço público. Isso nos permitiu poder incluir também ciclovias e áreas de descanso e árvores e iluminação e estações de transporte público, e também nos permitiu desenhar ou projetar essas estações com uma perspectiva de gênero. Por exemplo, essas estações são todas de vidro, são todas transparentes, o que permite que todos os passageiros sejam vistos o tempo todo. Isso aumenta muito a segurança das passageiras, principalmente. E um outro fator importante é que as tomadas de decisão precisam envolver mulheres, porque essa ideia veio de mulheres. E temos também o programa de mulheres condutoras, que nasce de uma necessidade forte, que cada vez mais precisamos de operadores de transporte público, e o que nós ouvimos desses operadores, porque parte do serviço de transporte público em Guadalajara é fornecido por meio de concessão. E nós ouvimos dos operadores que quando as mulheres são condutoras do transporte público, elas são mais amáveis, são mais agradáveis, e aí os passageiros cuidam melhor dos veículos porque se sentem mais bem tratados. E por isso nós resolvemos promover mulheres condutoras para romper certos padrões. Essa ideia de que motorista de ônibus tem que ser homem. E aí criamos esse programa para capacitar as mulheres e pagamos um salário mínimo para que possam fazer essa capacitação. Ou seja, elas não têm que enfrentar esse dilema entre ter de abandonar o trabalho para poder estudar e poder treinar para poderem virar condutoras de transporte público. Ou seja, pagamos durante a fase de treinamento também. E esse programa de treinamento só termina com a habilitação e, naturalmente, um emprego logo em seguida. E os operadores de transporte público, é importante que eles adaptem os terminais de transporte para que as mulheres tenham espaços adequados onde descansar, onde fazer suas coisas, com chuveiros e banheiros específicos para elas, e também um lugar para guardar suas coisas. Então, isso faz parte também dessa mudança de cultura, de um trabalho que era associado a homens, e agora que não é somente de homens. Eu gostaria de concluir com essa frase, que os países em que a mobilidade não é unicamente um transporte, é uma infraestrutura que pode gerar igualdade. Muito obrigado pela atenção.
Thank you so much to all of our speakers. Muito obrigado a And I hope todos everyone can stay os on the recording apresentadores. Eu espero que todos possam permanecer por mais alguns minutos. Vamos ter uma breve conversa agora, mas eu gostaria de reiterar que a qualidade das apresentações, na verdade, todas as apresentações cobriram aqueles 3 princípios que estão cobertos no nosso estudo. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra à Beatriz para que ela proponha algumas perguntas. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Eu acho que as apresentações realmente foram inspiradoras e geraram muitas perguntas entre nossos participantes. Temos muitas perguntas aqui na sala de bate-papo e também na caixa de perguntas e respostas. E muitas pessoas querem saber como podem replicar isso nas suas cidades. A minha primeira pergunta é se vocês têm algum conselho para dar às pessoas que estão aqui conosco, para pessoas que queiram implementar esse tipo de iniciativa nas próprias cidades. O que você diria, o que essas pessoas deveriam fazer para começar essa jornada? Talvez possamos começar com Patrícia, depois Laura e depois Pandito. Sim, obrigada, Beatriz. O conselho que eu daria é que é sempre necessário ter clareza sobre nosso diagnóstico e sobre o propósito do que queremos solucionar e por quê. E, concretamente, o conselho é fazer programas piloto. Você não pode começar já com um projeto completo na dimensão que você gostaria, mas se começarmos com um projeto piloto, isso nos permite obter informações para calibrar nossos projetos maiores e também gerar informações e dados que nos permitirão convencer os tomadores de decisão a realizar investimentos estratégicos. Ou seja, não devemos nos examinar se nossos projetos não são grandes. O ideal é começar com projetos piloto. Ótimo ponto. Laura, você gostaria de acrescentar algo? Algum conselho seu? Eu acho que seu microfone está silenciado, Laura. Voltou? Funcionou? Ok? Tá. Faço das palavras da Patrícia as minhas, que na verdade a gente precisa começar pequeno e fazer avaliações. Nós temos aqui a nossa frota, por exemplo, aqui nós começamos com 10% da nossa frota, em que pese seja aí um percentual pequeno, mas ele foi bastante significativo para a gente conseguir fazer uma avaliação. E, na verdade, ser persistente e acreditar no projeto, porque se a gente desiste no primeiro obstáculo, fica sempre na mesma situação, às vezes situações que não são tão positivas, ou às vezes a gente visualiza que há necessidade de mudanças, mas não podemos nos conformar com opiniões e com críticas, na verdade, precisamos aí partir realmente com um pouco de coragem, claro que pautados em aí uma certa segurança, numa certa estudos, mas não nos deixar aí também sim, acovardar aí, tem que ter um pouquinho mais de ambição, um pouquinho de coragem, para que nossos projetos saiam do papel. A visualização e o estudo e a experiência nos dão mais forças. E se de fato o projeto precisa ser reajustado, precisa voltar atrás para a prancheta também, isso não é motivo de desânimo e nem de erro, na verdade é realinhamento do projeto. Então aqui a gente tem essa missão, ela não foi fácil, ela foi bastante desafiadora, porém nós temos aí números bastante significativos que nos dão ânimo e incentivo para seguir. Então as pessoas que tenham aí essa vontade, não desanimem, sigam em frente, acreditem no seu feeling, na sua experiência, no seu conhecimento, e comecem de fato pequenos aí, que na verdade eles nos dão aí parâmetros para realinhamento do projeto ou de fato de investimento aí com maior volume de recursos públicos, né?
Então, seriam esses os meus conselhos aí para quem está querendo, então, iniciar essa experiência aí de eletrificação da rede pública aí de transporte coletivo. Thank you, Lara. Bandito, do you have Muito any obrigada, Laura. No, I Bandito, would você just quer say acrescentar alguma just coisa? start with what you can and what you have and just Bem, learn eu acho que é from importante começar all com o of que these você best pode practices e from com o que você tem failure or also the e success. aprender com boas práticas, inclusive com erros, né? A gente pode aprender com tudo. Thank you so much. We are a Muito bit over time obrigada. already, Nós já so to continue estamos our aí, call já here, passamos do nosso but I think tempo this previsto, discussion was really então não important, quero tomar to mais o make tempo sure de that ninguém, we mas eu acho que combine esse all those debate, esse lessons, webinário foi combine all muito those qualities. importante I'm sure e we vai nos can electrify permitir in the future and combinar have todas essas distributed lições service, e essas electricity experiências. at the same time. E So é how we possível can promover a think inclusão, about these eletrificar a initiatives and also frota that e they are expandir também a reinforcing qualidade do each sistema other ao mesmo in tempo. E essas making experiências the nos system better reforçam for uns aos everyone, outros right? para que o Thank you transporte so much público for se torne melhor everybody. We're para not going to be todos. able to Muito answer all the obrigada questions para todos. Não today. teremos a I just capacidade want de to responder a thank you todas all as for the perguntas, discussion, and I'm sure we mas can keep in eu touch espero que tenham if apreciado needs. esse diálogo, esse debate If you e need any que support or any nos clarification, mantenhamos em please, yeah, contato. I'll fall E back to you. se vocês Yes, I just wanted precisarem de algum to apoio, nós express vamos passar as appreciation again perguntas for aos all of our painelistas. speakers, Sim, eu for também gostaria everyone, de for apreciar, tuning de in. manifestar minha apreciação Apologies por for todos going a os bit over time, palestrantes but e the também presentations were very dizer que, apesar do fato que estamos um useful, we pouquinho believe. atrasados, as And apresentações yeah, foram please, muito if any interessantes, questions can be muito shared in the úteis. chat and Por favor, look out visitem os for links que nós deixamos ali your no chat, emails. tem We'll vários recursos also help you interessantes. register with the E presentations and recordings afterwards. E And para visit quem se icbc.org inscreveu para for receber our as most recent apresentações e as publications as well. gravações, nós vamos Thank you mandar assim again, que estiverem everyone, for prontos. taking the time to Muito join obrigado a us. todos mais uma vez por terem Have a good estado aqui day or conosco. night, wherever you are. Bem, bom dia ou boa noite, onde estiverem. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye.